Sejam muito bem-vindos à nossa mediunidade Evangelho no Café. Então, para começarmos, vamos nos preparar. Vamos respirar profundamente, vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, aos mentores do espaço do Evangelho. Vamos nos ligando às fraternidades, todas elas representadas por Ricardo, e a quem fazemos a prece? Jesus, nosso Divino Mestre e Salvador. Fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E assim vamos ao encontro de Ismael, esse anjo tutelar do Brasil, responsável pela evangelização de povos. E com Ismael, vamos até a presença de nossa doce Mãe Maria. Ela nos envolve em seu manto azul de luz e nos leva até a presença de seu Filho Jesus, nosso Mestre, nosso irmão. E com Jesus, vamos até a presença de nosso Pai, esse Deus bom, justo, misericordioso. E a Ele louvamos com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, principalmente daqueles que ainda habitam em nós. Que assim seja, graças a Deus, um excelente evangelho a todos nós. Muito bem. Hoje nos incumbe estudar capítulo 13, no item 152 ao 158. Esperamos que todos possam acompanhar e pensar que esse estudo de hoje, sendo bem audaciosa, bem que poderia ter outro título, porque psicografia ficou muito pequenininho. Poderia se chamar o começo da psicografia? Talvez poderia ser Mesas Escreventes, o início do desenvolvimento do progresso científico. Qual título vocês sugerem aí? Porque assim, eu li, eu reli, eu pensei, eu repensei e pensei que não é propriamente a psicografia que está se falando nesses itens. Por quê? Porque Kardec começa mostrando novamente para nós que o desenvolvimento dos estudos e do progresso da ciência espírita estava se fazendo naquele momento. Ele nos faz perceber que o processo metodológico de estudo que ele estava fazendo vai nos fazer perceber o quanto nós precisamos ficar atentos para a terminologia espírita. Terminologia adequada aos fenômenos. E é por isso, então, que daí ele dá esse nome para a escrita, direta ou indireta, de psicografia. Vale a pena para os curiosos consultar esta obra, Definições Espíritas, ao qual o próprio Kardec ele coloca os termos que são mais utilizados na doutrina. Nós temos que lembrar que nesta época em que o Livro dos Médiuns foi publicado, já havia sido publicado o Livro dos Espíritos.
E ele está aqui tratando da parte científica. Então, é justo que no comecinho do 152 ele diga a ciência espírita. É muito interessante isso. Terminologia espírita. Questão primeira, para ser lançada para nós debatermos depois. Então, quer dizer que estudar o espiritismo não é só por causa da tal pureza doutrinária? Eu vou repetir. Então, quando Kardec faz esse estudo, o Livro dos Médiuns, ele está nos proporcionando estudar o Espiritismo. E estudar o Espiritismo não é só por causa da tal pureza doutrinária? Tenho algumas hipóteses e gostaria depois de escutá-los para isso, porque é muito importante. Aqui estamos falando de evolução. Nós somos espíritos, espíritos feitos para a evolução, mas nós estamos falando da evolução dos fenômenos mediúnicos. Começou com as mesas girantes, nas comunicações que eram feitas na sociedade parisiense e em todas as partes no mundo. E cada vez mais se ampliavam e iam se facilitando essas comunicações. Então, era justo que se melhorasse a comunicação para facilitar esse processo. Então, por isso, a escrita e a palavra que ele vem nos colocar aqui. E aí, atenção, nós não vamos aqui falar de todo o desenvolvimento que Kardec explica também nesse capítulo, porque ele explica o funcionamento dos objetos usados para a escrita. Cestinha, prancheta, mesinha, funil, qualquer objeto que pudesse ser acoplado a ele um lápis, e com este lápis o médium tocando esse objeto, os espíritos então fariam a escrita. Por que nós não vamos desenvolver tudo isso? Ora, pois, queridos, aqui fica a segunda pergunta, que é muito interessante nos perguntarmos, pensarmos, nos questionarmos. Se o objeto é usado, é intermediário, também o próprio médium não é? Se os objetos foram usados como intermediários, também o próprio médium não o é? Qual seria, então, o papel do médium neste momento, nesse estudo que Kardec está fazendo? Porque a afirmação de Kardec, quanto a, abre aspas, qualquer objeto nos permite interpretar que eles iriam se tornar, em qualquer momento, desnecessários. A utilização desses objetos que ele coloca aqui e de outros que se pensava em desenvolver, em algum momento seriam desnecessários. Não é o nosso objeto de estudo hoje, mas já fica aí para nós pensarmos. O codificador está aqui registrando a intervenção de inteligências por detrás desses objetos. E aí vem a terceira pergunta. Quando, então, o médium é realmente desnecessário? O objeto vai se tornar. Quando o médium vai se tornar desnecessário? Poderia-se dizer que isso é uma pegadinha. Eu concordo. Escrita e palavra são mais eficazes para a comunicação do que as pancadas das mesas girantes. E o que virá depois? Vejam, nós sabemos que a psicografia que Kardec está dizendo aqui, direta e indireta, indireta porque está sendo colocado um lápis e um objeto, e aí o médium, e aí o espírito. Mas o funcionamento disso será explicado depois, não é para agora. Agora já fica a pergunta na cabeça. Sério? Kardec já estava nos preparando para o que viria depois. Mas depois do depois, não vai haver algum outro tipo de comunicação? Fica essa pergunta lançada para depois, quem sabe, nós refletirmos, ou hoje ainda. Porque daí eu coloco assim, a psicofonia não é melhor que a psicografia? Essa é uma pergunta boa para nós hoje pensarmos. A psicofonia não é melhor, então, do que a psicografia? Porque aí, então, nós pensamos
na progressão da doutrina, os registros feitos, a própria doutrina, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, em céu e inferno. Quer dizer, a própria doutrina não ficou registrada pela escrita que foi recebida? Então, é um meio concreto de termos acesso à informação do mundo espiritual. Pensemos em todas as obras que existem posteriores à doutrina. E aí vamos pensar em André Luiz, Chico Xavier, toda a obra que ele trouxe de André Luiz, de Emmanuel e de outros espíritos. São documentos importantes até hoje. Ou será que nós acreditamos que um dia vai perder a utilidade? E aí fica outra pergunta. Qual era, qual foi e qual será a utilidade da psicografia? Qual era, né? Qual foi nesse momento de estudo? Qual era para nós, se era, e qual será? Vejam que eu coloquei 2 verbos no passado. E não foi por erro, é proposital. Qual era, qual foi e qual será? Porque eu estou dizendo que tem 2 passados da psicografia. Nesses moldes aqui, que Kardec vem nos apresentar. A qualidade de uma comunicação, né, a qualidade mesmo, falando em qualidade, é muito importante. Nós já vimos em capítulos anteriores os nossos colegas colocando Kardec sempre investiga a natureza de uma comunicação e, consequentemente, a natureza dos espíritos. Então, pode ser uma comunicação grosseira, pode ser uma comunicação frívola ou séria. E aí é que é importante nós compreendermos, olha o detalhe, é pela nossa intuição. Eu, Silvana, estou nesse momento humana, mas sou o espírito. É pela minha intuição que o fenômeno vai acontecer de psicografia direta ou indireta. E aí tem alguma mudança para o que acontece hoje? Nananina, não. Por quê? Porque se eu utilizo a minha intuição, é assim que eu entro em contato com outro espírito e sei da natureza desse espírito. E aí eu vou utilizar dessas comunicações frívolas, grosseiras ou sérias. Nós entenderemos o processo de psicografia depois, mas nós já podemos entender esse processo como início e perceber esse conteúdo dessas mensagens que vieram. Tanto que o livro dos médiuns está sendo estudado por nós, porque não existe nenhuma bibliografia hoje que conseguiu derrubar esse estudo que Kardec fez. Portanto, é uma comunicação muito séria, toda ela. E aí eu lanço a última pergunta para nós refletirmos um pouco. Qual é a tua intuição sobre tudo isso? Vamos debater o assunto para que possamos aprender um pouquinho mais? Já pode falar? Então, quando você fez aquela pergunta, ou psicografia ou psicofonia, qual que era mais importante? Acho que cada uma tem a sua importância e o seu papel, não é? Não sei o que você pensa a respeito. Eu penso que cada um tem o seu papel, o seu motivo de ser. A psicofonia, por exemplo, quando você manda uma mensagem para alguém, às vezes ao vivo, a pessoa está precisando escutar, né? Ela precisa ser consolada, ser alertada, vamos dizer, é o seu papel, né? Ou a pessoa está sentindo. Agora, a escrita também pode fazer esse papel, até fica até documentado, mas a escrita seria melhor você passar mensagens para o geral. O que os demais pensam a respeito disso? Eu concordo, cada um tem seu papel. Seria, assim, muito desgastante se numa P3E você ficasse escrevendo e não fosse a psicofonia.
E, ao mesmo tempo, a questão de um livro. Você fica disperso, se a pessoa ficar falando, e vai perder muita coisa. Fazendo a psicografia, depois editando, você tem um material, como tanto material nós temos hoje, do Kardec, do Chico, tão importante para nós, e tantos outros. Leon Diniz, então, é a sua importância e a sua utilidade para cada tipo de trabalho. Então, vamos esclarecer para as pessoas que ela está falando de Petrezé, que é uma nomenclatura utilizada numa casa física que ela vai, que é o diálogo com os espíritos. Então, ela está dizendo que a psicofonia vai mais rápido para esse diálogo. O que os demais querem dizer a respeito aí, gente? Eu quero falar uma coisa. Ó, vamos para a segunda pergunta, para poder responder, englobar isso que o Flávio falou. O objeto é usado e o médium também não é? Então, eu acho que é o seguinte, todos têm vantagens e desvantagens. E sempre vai depender muito da interferência que o médium fizer sobre a psicofonia, a psicografia, a inspiração. Porque ele pode estar passando a mensagem fidedigna que o espírito está dando, ou ele pode estar passando o que ele captou, ou ele pode estar colocando algo dele interferindo naquela mensagem. Né? Então, o que Kardec sempre nos fala, que a gente já viu aqui muitas vezes, é analisa, reveja, releia, analisa novamente para ver se segue os ensinamentos de Jesus, se segue todo o estudo da doutrina, que ele está codificando, gente, ele está colocando, dando nome aos bois. Por isso que é tão importante as nomenclaturas, porque estamos falando do espiritismo trazido por Kardec na codificação através dos espíritos, nós não estamos falando em geral. Então, a gente tem que usar a análise que ele nos dá como base. Então, a gente tem que sempre avaliar para ver se está sendo um bom instrumento de utilização, se está interferindo naquilo que está sendo passado. Tudo tem vantagens e desvantagens, certo? O escrito a gente tem ali documentado. Hoje a gente pode ter gravado também. Antigamente, na época dele, tinha mais ou menos. Hoje, qualquer um pegou o celular, gravou, pronto. Está documentado. A gente tem quantos áudios? A gente aqui no espaço, a gente tem quanto material gravado, que não é escrito, é imagem, é som. Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar, mas tem o positivo e o negativo. Depende da interferência que o médium vai ter em cada um deles. Não vou falar mais, chega. Vamos lá, gente, porque eu não quero dar resposta, eu quero ficar. Eu acho que é importante isso. Vocês estão falando de coisas muito importantes. A pergunta é nós nos fazermos assim. De que valeria chegar aqui e dizer, olha, pegava a cestinha, eu colocava o dedo, pegava a cadeira, né, fizeram mesinhas pequenininhas de 15 centímetros para colocar o dedo em cima com uma das pontas do pé, que era um lápis. Isso acho que já passamos disso, é a leitura. Mas a questão é, né, o que é que o médium está fazendo com todo esse... Porque, por exemplo, tem pessoas que querem fazer o fenômeno e nem sequer sabem como é que era feito. E aí a Vanessa entra, tem vantagens e desvantagens, mas o desenvolvimento dessa ciência ao qual nós estudamos, ela se dá em cima de tudo isso, dessa terminologia, desse conhecimento, desse progresso, dessa evolução. Mas e o médium faz o que aí? Porque a pergunta que eu fiz é, a psicofonia é a melhor que a psicografia? E já indo para a pergunta número 3, quando você pergunta se o médium vai se tornar desnecessário, eu acho que quando nós nos autoconhecermos realmente, talvez nós nos tornemos desnecessários, mas acho que no momento é importante a presença do médium como intermediário para aquelas pessoas que ainda, como nós também, que estamos nos evoluindo, que ainda não tem aquele entendimento, né, que não se autoconhece, que precisa da prova, que precisa de tantas outras coisas. Então, eu acho
Para mim, um dia, quem sabe, nós não vamos mais precisar nos ser intermediários. Aí eu vou juntar um monte de coisa que a gente está falando. A gente sabe que o Kardec parte do simples, vai testando tudo para chegar nas conclusões. Então, uma das questões é que esses objetos eles eram animados, vivificados. Então, precisava animar um objeto para ele fazer o movimento. Agora, você imagina você ficar escrevendo numa cesta que você põe a mão para você ficar fazendo a escrita da palavra. Tanto que ele fala que tinha vezes que tinha que ficar virando papel. Quer dizer, é muito mais difícil, muito mais complexo você tentar ficar livre para fazer isso do que você pegar a caneta e escrever. Então, foi dentro do processo de entendimento que não era a prancheta, a mesa, ou nem a caneta que era animada. Estava fazendo a conexão ali diretamente com o médium, perispírito a perispírito, do comunicante com o médium que estava recebendo, ele pode diretamente fazer isso. Aí, qual será o nosso futuro, né, Nilda? Que a gente ainda não está nessa fase. A nossa comunicação vai ser o quê? Pelo pensamento, pela inspiração. Então, a gente vai precisar de algum objeto. Quando a gente tornar a comunicação uma coisa normal, conversar como nós conversamos aqui com a espiritualidade, acabou a necessidade do médium, né? Simplesmente ele está falando, eu estou captando, estou conversando com o outro, vai ser uma coisa natural. Mas nós estamos um pouquinho longe, eu acho. Só um pouquinho. Mas Kardec diz que nós todos somos médiuns, não é? Por mais que nós aprendamos e evoluamos, nós precisamos manter esse contato com a espiritualidade. Então, como você falou, Vanessa, através da inspiração, nós, através do conhecimento adquirido, podemos eventualmente usar nossa intuição, mas o médium sempre existirá enquanto estivermos encarnados. Porque a comunicação vai ser frequente, podemos realmente nos tornar melhores intermediários. Aprendermos a usar, não é, os recursos que nós temos para nos moralizarmos e sermos melhores intérpretes. Mas, de qualquer maneira, é importante, a mediunidade é importante, é a ferramenta que nós temos. É bacana que vocês não pegaram a pegadinha, mas vocês falaram exatamente que o médium moralizado, ele sempre vai se tornar melhor. Beleza, amei. Mas aí eu pergunto para vocês assim, tá, mediunidade só tem aqui no planeta Terra? Gente, mediunidade é em todo o universo. Então quer dizer que um espírito que está no umbral, por exemplo, ele vai servir também de intermediário para outras esferas. Mediunidade não é uma exclusividade de quem está encarnado. Porque olha só, a mediunidade é praticada através do perispírito. Enquanto o espírito estiver em qualquer parte, ele vai ter perispírito. Então, ele vai ser possível ser um intermediário. Agora, quando o médium não é moralizado, ele se torna desnecessário. Tanto que Kardec diz que em algumas comunicações, quando alguns médiums não estavam, não acontecia comunicação. Significa que sim, Ana, perfeito, todos são médiums, mas nem todos usam adequadamente a mediunidade. Então, um médium que não se prepara para ser médium não pode utilizar a sua mediunidade a serviço do plano espiritual ou do universo ou do que quer que seja. Então, eu acho muito legal porque esse assim, gente, muito legal. Vocês foram lá para a parte do médium bom, é aquele que vai fazer o seu progresso. Sim, Hilda, concordo. Mas não interessa onde nós estivermos, enquanto não formos espíritos puros, nós utilizaremos da mediunidade. Nós precisaríamos dela. Aí, Tereza, aí. A questão da moral é pegar desde antes de Jesus, temos vários tipos de mediunidade que foi se aflorando até chegar a Kardec para mostrar tudo isso, né? E também na questão dos médiuns, eu não sei se foi no livro Obreiros ou Mensageiros, que traz uma sessão que tinha 8 médiuns e apenas um consegue fazer o trabalho, porque os outros ou tinham bebido, tinham comido demais, estava com pensamento
no fulano, na fulana, e só um realmente estava, né, equilibrado com a sua moral e querendo, preparado para aquele trabalho, e tinha se preparado durante o dia para aquele trabalho. E aí os outros reclamavam, porque não consigo, não querem saber. Aí é terceirizar também a culpa, que não é que não consegue, não se prepara, não faz o seu trabalho correto. E aquilo também que a gente lê com Kardec no Livro dos Espíritos, tantas coisas. Quando o médium ele se afasta da moral, os bons espíritos também se afastam dele. Quem vai estar com ele são os espíritos que ele estiver afinado mentalmente. Ok? Ainda você tocou num ponto, Tere, que me lembrou o seguinte dessa história. Muitas das vezes o médium está numa reunião mediúnica, num trabalho mediúnico, ele vai frequentemente, ele está lá, só que eles estão sempre com interesses pessoais. Eu presto atenção e eu me conecto quando eu estou precisando de alguma coisa, aí eu vou trabalhar. Então, isso também tem a ver com a nossa moralidade, porque a gente sabe que a gente está para melhorar, mas a gente está como intermediário para fazer o bem para todo mundo, não só vou frequentar quando eu tenho algum problema e estou precisando. Então, muitas vezes, o pensamento do médium nesse momento da reunião está focado no meu problema. Eu vim aqui porque hoje eu estou com problema, eu quero solucionar. O dia que está tudo bem, eu não vou. Não, tem bastante gente, não precisa de mim. Entendeu? Então, são questões assim que parecem coisas pequenas, mas são grandes avanços que a gente faz quando a gente consegue passar desse estágio. Microfone, Sandra. Eu abri. Então, eu acho que o médium ele sempre vai ser muito importante. Nós só vamos ter essa comunicação que você falou, Vanessa, quando nós formos espíritos evoluídos, né? Porque, por enquanto, nós podemos até receber tal, mas nós precisamos ter uma evolução muito grande para podermos estar conectados dessa forma. Então, o médium sempre será importante, porque cada um de nós está num nível, né? Então, assim como alguns estão num nível muito mais avançado, outros também estão num nível mais inferiores. Então, sempre vai precisar o médium. E essa sua pergunta que você fez, qual foi, qual será a utilidade da psicografia? Ela foi muito importante, ela era necessária para que tudo pudesse ser divulgado, para que tudo pudesse ser esclarecido, para que tudo pudesse ser trazido à tona. Então, ela era necessária. Ela foi muito importante para mostrar como que as coisas, inclusive todo esse capítulo que ele vai mostrando, a sexta, e é muito interessante e importante saber tudo isso, né? Como que foi, porque nós aqui não imaginamos, eu pelo menos nunca imaginava que você ia por lá, ia sair tudo como numa espiral, e você tinha que ficar virando, e as letras não tinham separação. Então, nós estamos vendo que, aos poucos, ela foi se tornando cada vez mais aprimorada, e foi muito, na minha opinião, né, gente? Assim, foi muito importante para esse processo, para que o homem pudesse tomar conhecimento. Porque, vamos lá, nós não conhecíamos nada. Nós não conhecíamos nem que éramos espíritos, pelo menos eu não conhecia, né? Então, assim, então todo esse processo é super importante. E ela será de grande utilidade, sempre será, porque falamos no encontro passado, qual é a melhor fonte para podermos encontrar, para podermos nos esclarecer? É o livro. Então, sempre vai ser importante, nunca vai perder sua importância a psicografia. Tudo que estiver gravado, escrito, vai ter muita importância. Se não, para nós, atualmente, quantos livros aqui nós não utilizamos para o nosso trabalho? Quantos livros que agora mesmo vocês estão citando os livros de André Luiz, onde nós vamos aprendendo cada dia mais com cada situação que ele traz para nós. Então, ela sempre será, ela continuará tendo uma grande utilidade. Não só para quem não conhecia, para quem não conhece, e principalmente para quem conhece, como nós. Porque nós, por mais que sabemos, nada sabemos. Então, falta muito para saber.
Então, ela tem de grande utilidade para nós. Ainda tem um aspecto também com relação à escrita, que a gente não pode esquecer de colocar aqui. Porque a gente não diz que o Kardec fala que tem que analisar. Então, a análise da caligrafia foram feitas em várias mensagens do Chico, para dar a veracidade de que aquela pessoa escrevia com aquele risco, naquela característica. Tem um nome que eu não me recordo como que é essa análise da caligrafia, mas que foi possível identificar uma série de autores que ele escreveu e que a caligrafia era exatamente igual quando o espírito estava encarnado. Então, é uma forma de dar veracidade, porque o Kardec está construindo, codificando a doutrina. Então, com isso, ele dava era um testemunho que ficava ali por escrito, e hoje, que tem 1000 análises, que pode fotografar as imagens, aumenta de tamanho, vê se o risco é vertical, horizontal, se puxa o S, o T, para poder provar que aquilo lá está vindo da caligrafia daquele determinado espírito que era conhecido aqui na Terra, vamos dizer. E essa questão do futuro aí, que você fala qual a tua intuição a respeito da psicofonia, da psicografia, né? Eu não vou me lembrar onde eu li, mas com questões de comunicações até entre orbes, entre planetas, através do pensamento, porque fluido está em todo lugar, não tem nenhum lugar que não tenha. Então, quando a gente souber manipular os nossos fluidos, a gente vai poder se comunicar com aqueles que já partiram e até comunicações interplanetárias, né? A gente tem relatos aí que há planetas que não têm a necessidade de falar. Um olhou para o outro, já leu o pensamento, se comunicaram. Agora, se a gente não consegue imaginar nem isso, imagina a gente se comunicando com um outro planeta na velocidade do pensamento, que é mais rápida do que a velocidade da luz. Complementando o que você está falando, Vanessa, nós ainda somos muito São Tomé, não é verdade? Então, quando vem uma mensagem psicografada, será que nós acreditamos realmente, se nós não tivermos como ver, não, realmente essa era a caligrafia do meu ente querido? Porque, apesar de estarmos dentro da doutrina, e quem não está na doutrina vai acreditar, então ela é muito importante, será muito importante, se hoje já é importante para nós, para aqueles que não conhecem, será muito importante, cada vez tem a sua importância. Ela vai não crescendo e, como vocês começaram a falar no início, como será o futuro? Como será? O que será que nos será apresentado? Não é mesmo? Quantas coisas estamos sendo apresentadas dia a dia? O futuro também, nós vamos ter coisas que nem podíamos imaginar. Falamos outro dia, não é, que os livros de André Luiz nos abrem grandes horizontes, né? Até mesmo para os médicos. Eu dei aquele exemplo de que os médicos foram pedir para Chico tirar o livro da praça, porque estava tudo errado, e depois de 70, 80 anos, foi comprovado pela ciência. E isso vai ter muita coisa. Quem leu pela primeira vez Nosso Lar, não existia TV de LED, na verdade, tela de LED. Então, assim, nós vamos pouco a pouco, eles estão pouco a pouco nos mandando essas mensagens, seja muitas delas aí pela psicografia, para que nós possamos, assim, descobrindo o mundo que nós não conhecemos, que apesar de ser nosso mundo, né, nós somos todos espíritos, nós não conhecemos ainda. Ou se conhecemos, não nos recordamos. Então, é muito importante isso. Eu acho que tudo isso é muito importante. E essa forma como ele vai colocando, nós vamos tendo na nossa imagem o passo a passo, sabe? O passo a passo. Poxa, foi assim, olha como nós já estamos. Então, eu achei muito interessante essa sua pergunta. Como será? Não sei. Queria lembrar uma coisa muito importante em tudo isso, que além desse lado científico da pesquisa, do conhecimento que a psicografia nos esclareceu muito, tem um lado muito importante, que é o lado do conforto,
que são aquelas mensagens psicografadas destinadas às pessoas que muitas vezes estão sofrendo muito a ausência de alguém querido que desencarnou. E como essas mensagens são confortadoras. Esse é o lado humano, o lado evangélico da psicografia, que nós não podemos de forma nenhuma esquecer. Nesse momento, é fundamental, porque traz alento, traz realmente a certeza para as pessoas que ainda não acreditam que existe a vida após a morte. Então, isso também é muito importante, que por mais que nós queiramos negar, nós ainda precisamos disso. Precisamos de conforto, não é? Nos sentirmos ligados àqueles que nós amamos. Para quem já conhece, para quem realmente já definiu que a doutrina espírita traz para nós, através do raciocínio, o conhecimento, e que nós podemos, pelo menos, ter uma pequena ideia do mundo espiritual, é claro que, para nós, talvez, não seja tão fundamental, porque nós já acreditamos, nós já estamos conscientes disso, mas tem muita gente que precisa, não é? Então, é tão bonito quando nós vemos a emoção da pessoa de receber uma mensagem, não é? E uma coisa muito interessante, para quem já teve oportunidade de assistir às reuniões que Chico fazia, no meio da multidão, quando chegava uma mensagem, era destinada a uma mãe, um pai, ou a um filho, mas tantas pessoas ali no grupo se identificavam com aquele tipo de mensagem, atendendo a um grupo muito grande. Tanto é que nós vemos quantos livros que Chico conseguiu publicar com essas mensagens, mostrando a veracidade delas, identificando nomes e tudo mais. Porque realmente é uma coisa maravilhosa, que nós realmente podemos compreender e valorizar também. Isso nos remete à questão de que somos todos irmãos, né? Então, se uma mensagem não foi escrita para mim com o meu nome, mas eu estou passando por aquela situação, eu me sinto acolhida, não precisa estar escrito no meu nome. Eu posso aproveitar dessa mensagem que foi escrita, em teoria, para alguém, mas eu estou sendo consolada com isso também. Então, é uma questão da gente abrir a nossa percepção, a nossa mente, né? Tirar mais esse nosso individualismo, né? Não, mas não foi para mim. Não foi uma mensagem que eu recebi no meu nome. Não foi, mas você ouviu o conteúdo da mensagem? Você leu? Não serve para você? Não te conforta? Não te tranquiliza? Sim, então acolhe. A gente sempre brinca, né? Se ouviu algo, teve alguma ideia, alguma coisa, é bom, não interessa de onde veio, acolhe. É ruim, descarta, não interessa também de onde veio. Aí eu estou pensando aqui na sua primeira pergunta, né? Estudar espiritismo não é só pureza doutrinária. Eu acho que nessa fase do Kardec ainda não tinha muita pureza doutrinária, porque ele estava ainda codificando a doutrina. Então, ele estava criando a linguagem, as nomenclaturas, uma série de coisas que não tinham antes. Algumas nomenclaturas que a gente usa, que até não encontramos na codificação, por exemplo, ectoplasma, você não encontra na codificação, porque já tinha antes do Kardec. A gente deduziu o que é o ectoplasma, mas não é um vocabulário espírita. Né? Então, ele estava ali codificando, colocando, fazendo código, dando nome aos bois, falando o que era, o que não era. Então, não é a questão da pureza, a gente vai ver depois, se a gente mergulha lá atrás para entender o que ele falou. Porque na época ainda não tinha, não dá para você falar, não, como que ele estava fora da pureza doutrinária, mas nem tinha doutrina ainda, caramba. Primeiro precisa ter para depois você poder investigar, né? Essa questão que ele nos faz, o Kardec nos faz pensar. Não aceita é porque é e não é porque não é. Pensa, faz sentido? Tem lógica? Atende alguém? Segue o evangelho? Só com essas perguntas você já descarta mais da metade, né?
Eu só vou, antes da Sandra falar, complementar isso que a Vanessa está falando, porque é justamente isso. A terminologia espírita é muito característica. E aí a pergunta era justamente para atingir esse objetivo. É uma mensagem que vem, se ela não é do plano espiritual e ela é dos humanos que querem lançar mão de alguma coisa, ela foge disso que você está falando. Porque a doutrina é consoladora, certo? Não é? Doutrina consoladora. Então, aquelas coisas que vêm com catástrofe, com coisas negativas, que não consolam, não pode ser mensagem vinda do plano espiritual. Não pode ser algo recebido psicograficamente do plano espiritual. E veja, aqui nesse momento que Kardec está falando para nós, eu concordo plenamente com isso, Vanessa. Ele estava fundamentando, ele estava dando o fundamento de tudo isso. Só que aí se pegou erroneamente e se disse que Kardec também tinha que descartar algumas coisas dele. Por isso que eu chamei a atenção para a pureza doutrinária. Nós temos hoje um risco muito grande, onde algumas pessoas dizem que a doutrina tem que ser revista. E aí é que mora o perigo. Por quê? Porque aí você cai fora, você vai para o espiritualismo. Não que não possa ter uma congregação de ideias, só que quando você vai deixando os modismos irem tomando conta, o risco é bem maior, tá? Então, eu gostei do que você falou, mas eu queria salientar. Tem um jeito de ser espírita que está com a moral que você falou. Se caiu disso, começa a ter alguma coisa. Fala na primeira carta aos Coríntios, você travou, Sil. Por isso que eu comecei a falar. Das diferentes talentos, dos diferentes dons, porque o que acontece? Até brinquei com o pessoal, falei, gente, o que eu vou falar aqui, se tiver alguma coincidência, alguma similaridade, não é coincidência, é fato. Nós vamos nos importando com o fenômeno, com os acontecimentos, com as mesas que dançam, com o lápis que mexe, e esquecemos de Jesus, e esquecemos de fazer o bem, e esquecemos de seguir a moral do Cristo, que é o início de toda a doutrina. Ela é consoladora e ela segue a moral do Cristo. Então, se a gente começa a se perder com, não, mas aqui a gente acende isso, faz aquilo, você pode ser o que você quiser. Você pode achar certo a religião que for, a doutrina que for, não tem problema nenhum. Agora, você não pode pegar uma e querer transformar naquilo que você acha de verdade. Vai para aquela e respeita o que tem essa aqui. Ou então, se debruça, igual nós estamos fazendo aqui, e vai estudar para ver se entendeu. Porque, vamos lá, o Evangelho de Jesus tem quantos anos que ele trouxe? A gente não entendeu ainda. Quanto tempo tem a doutrina? Não tem 170 anos? A gente vai falar que entendeu? Acho que não, né? Então, eu acho que pureza doutrinária, essa sua primeira pergunta, é um assunto atual, porque hoje nós temos que ficar preocupados com a pureza doutrinária graças às teorias espiritualistas, que, como você falou, vai entrando, utilizando termos, e nós mesmos, vamos ser muito honestos, usamos terminologia que é espiritualista como se fosse espírita. Então, essa pureza doutrinária. Mas estudar o espiritismo não é só... Então, por isso que eu acho a necessidade de focar na pureza doutrinária é de manter toda a nomenclatura real da doutrina espírita. E não, como você falou, de ir colocando coisas dentro da doutrina e deturpando, porque vai chegar uma hora que então ninguém vai saber o que é o que. Mas eu achei isso muito interessante, porque eu acho que tudo que a Ana falou respondeu essa pergunta, apesar de ela não dizer que estava respondendo isso. Porque realmente essa é a importância da doutrina espírita. É levar o consolo, é apoiar, é fazer com que essa mensagem que vem, porque concordo plenamente com você, Ana, tem corações assim dilacerados, porque não entende, tem pessoas que eu conheço, pessoas que pararam a vida porque morreu um ente da família. Então, assim, precisam
e muitas delas mesmo tendo essa prova, ainda não acreditam, ainda não se confortam. Mas, como a Silvana também falou, é uma doutrina consoladora. Então, nós temos que nos focar mais nos dois lados, né? Eu vou falar mais porque não é verdade. Temos que nos focar nos dois lados. Temos que nos focar, sim, nos preocupar nessa pureza doutrinária, não deixar com que se percam as terminologias da doutrina, para que nós não possamos, daqui a pouco, nós não sabemos mais quem é Jesus nem quem é Genésio, né? Nós vamos ficar perdidos no meio da história. Mas nós temos que entender muito que estudar o Espiritismo é ter um conhecimento da vida, um conhecimento do que, por que eu estou aqui, o que eu faço, como eu devo fazer, para onde eu vou e de que jeito eu vou para lá, entendeu? Então, estudar o Espiritismo é algo muito melhor e não é para ninguém, é para nós. Essa oportunidade que estamos tendo aqui, ela vai ser, primeiro de tudo, para nós mesmos. Porque cada conhecimento, cada palavra abre nosso horizonte, justamente, Vanessa, para a importância dos ensinamentos de Jesus, que até hoje, graças a Deus, nós ainda não conseguimos colocar em prática na nossa vida. Então, eu acho assim que realmente não é só pela pureza doutrinária que temos que nos preocupar. E a gente não pode esquecer nunca que todo o material que nós temos veio através da mediunidade. Se nós não estudarmos o livro dos médiuns, que é, vamos dizer assim, a primeira obra séria estudada, se nós não conhecermos, como é que nós podemos falar de mediunidade? Porque é isso. Até hoje, os livros mais importantes que nós temos, eles vieram através do quê? Da mediunidade. E através do conhecimento, através do que Kardec nos traz, é que nós podemos identificar aquela literatura que é realmente séria, que não é. Porque nós sabemos que tem. A Silvana, agora há pouco, acabou comentando isso, né? É só através da seriedade, da análise, que nós podemos avaliar e realmente entender melhor o que nós estamos estudando, né? A Silvana, Fale. a pureza doutrinária, fez essa pergunta, porque tem muita gente que às vezes procura introduzir coisa dentro, né? As modinhas que eu falo, né? Muitas vezes pode desvirtuar. Esse é o maior problema hoje em dia, mas eu acho que as meninas, elas falaram que ao passar do tempo, Kardec deixou tudo registrado, que se nós seguirmos, é isso que é interessante. Essa doutrina, ela é evolucionista, ela é para ser progresso, só que progresso dentro daquilo que já tem, não criar algo novo. É como você dizer o seguinte: agora eu vou dizer que Jesus, ele ensinou a lição mais importante que Jesus passou, tá toda ela centrada. Ainda quando a gente entrou, a Vanessa estava perguntando algo lá que aí assim a gente tem que pensar mais sobre essas perguntas, mas a essência tá no que ele falou no monte. A essência do ensino de Jesus começa com as bem-aventuranças, e aí tem mais três itens importantes, mas é isso. Então, se você pegar as bem-aventuranças e pegar o que ele fala posterior, é o cerne de todo o ensinamento dele. E se você pegar toda a doutrina vai tentar fazer o que Jesus veio ensinar
ampliando esse conhecimento, mas não mudando ele. Não mudando esse conhecimento. Porque tudo que Jesus fez está dentro de tudo isso que a gente fez. Ele foi médium de Deus. Então, nós estamos estudando o livro dos médiuns porque a gente quer entender como ser médium do Cristo. E aí é que tá. Então, o ensinamento, ele é algo para ser ampliado e nunca para ser... Você não vai mudar algo que... Não tem ninguém que conseguiu derrubar esse ensino até hoje. Bem que tentam, mas não consegue. Por quê? Porque, como disse a Vanessa, nem estudamos ainda tudo isso claramente. Os estudos, e aí que é importante, né? Porque a primeira palavra do Kardec é a ciência espírita. Gente, olha a evolução que está acontecendo no espiritismo. Espiritismo dentro da faculdade, com a disciplina espiritualidade. Olha as dissertações de mestrado que foram feitas, as dissertações de doutorado que estão sendo feitas e os estudos que foram... Olha, teve 3 jovens brasileiros que ganharam um prêmio nos Estados Unidos por terem feito um estudo das obras de Chico Xavier. E tem brasileiros querendo alterar as obras de Chico Xavier. 3 brasileiros estudando lá numa faculdade que agora eu não lembro o nome, porque para mim é difícil falar, fazendo um estudo e comprovando a autenticidade de toda a obra de Chico Xavier, e aqui no Brasil querendo dizer que tem que rever a obra de Chico Xavier. A FEB. Por gentileza, não podemos citar nomes, porque fica feio para nós. É importante nós pensarmos que aí é que mora o perigo. Nós somos médiuns de Jesus, mas somos humanos. Estamos humanos demais. Então, quando a gente fala em pureza, e sei que é um assunto atual, é para a gente entender que nós, tudo tem um começo para nós. Mas a questão é você entender o começo para que você possa não cair nas armadilhas, para você fazer o seu progresso espiritual, porque no fundo, nós só estamos nos encontrando todos aqui porque nós queremos nos apoiar uns nos outros para que possamos ampliar o nosso conhecimento e dizer, eu quero ser um médium melhor. Eu quero ser um médium melhor. Ontem à noite, eu fui substituir a chefa Vanessa no Vibrações e Passe Online, e aí eu tinha que trabalhar um pouquinho, né? Porque eu estava substituindo a chefa. Lição 57, Ondas Longas e Micro-Ondas, livro Plenitude Mediúnica. Olha a capinha diferente da Vanessa, foi dica da Vanessa já no Literatura, tá? Miramês pelas mãos de João Nunes Maia. Vou só ler um parágrafozinho. O médium bom é aquele que não tem pensamentos negativos e não deixa a sua fala servir de intermediária com as trevas, que alinha a sua vida com a vida de Jesus, servindo-se da mediunidade para ajudar sem explorar, para servir sem vender os seus dons, para amar sem esperar amor, para perdoar sem cogitar do perdão, sendo uma eterna alegria com Deus, na sustentação da esperança. Uau! Uau! Então, quer dizer que tudo isso que nós estudamos, o nosso objeto principal somos nós mesmos. Então, ao começo da psicografia, é primeiro lugar assim. E aí a pergunta final foi, e agora eu vou repetir a pergunta, porque daí eu repito a pergunta, ninguém precisa responder, mas fica para pensar. Nós temos utilizado a nossa própria intuição como médiums de nós mesmos? Porque essa era a pegadinha. Intuição é para ser usada por nós mesmos. Eu sou médium de mim mesma. Eu tenho várias outras existências. E eu posso me utilizar das experiências que eu tive em outras vidas, deixando vir à tona a minha essência, que é com Deus. Deixa eu só falar uma coisa. A gente tem por hábito, quando a gente está nos cursos de capacitação, para quem vai falar de Jesus, né? Para quem vai estudar o Evangelho, o que a gente sempre sugere? Leia a passagem e contextualiza. Aonde falou, qual que era a cultura da época, que tempo, o que estava acontecendo, para que aquilo faça sentido naquela época, mas é contextualizar onde ela foi dita, e não dizer que hoje ela não serve. A gente que tem que fazer essa transferência. Ela foi dita nessa situação,
porque a cultura era essa, os hábitos eram esses, então por isso que ela foi dita nesses termos. Então vamos pegar do evangelho, a gente faz isso, com a doutrina a gente faz a mesma coisa. Como que era o hábito da época? O que estava acontecendo na França, no mundo? Como que era que as pessoas se tratavam? O que era normal acontecer? Então não dá para a gente falar que está errado e bater o martelo e falar, não, está errado, não pode ser assim. Ok, vamos brincar que hoje não poderia ser assim, mas continua sendo, né? Mas a gente está só contextualizando para entender o que foi dito naquele período. E não para dizer que não podia ter sido. Tá bom, mas não foi hoje que falou? Foi há 160 anos atrás, foi há 2000 anos atrás. Então, vamos entender aonde foi dito, e o nosso papel é, dentro dessa análise, nós que vamos trazer para hoje. Nós não vamos mudar o que foi dito lá. Nós vamos trazer para hoje como seria. Em que situação eu enquadro? Aí, ok. Essa atualização a gente pode fazer. Da nossa interpretação. Nada mais. Está satisfeita, dona Silvana? Nossa, hoje plenamente, mas com todas as dúvidas na cabeça. Flávio, faça a nossa prece curtinha de encerramento, por gentileza, e vamos embora. Então tá, vamos lá, gente. Então vamos todos nós agradecer aos nossos mentores, ao mentor do Espaço do Evangelho, do pessoal do Livro dos Médiuns, né, esses espíritos que nos vieram nos auxiliar, agradecendo a Ismael, nosso governador. Também sempre gosto de agradecer o Bezerra de Menezes em todos os trabalhos, agradecendo a Maria, nossa mãe, e louvando ela, agradecendo nosso Mestre Jesus, finalmente nosso Pai, Criador nosso, e muita gratidão a Ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação e livra, Senhor, de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus.